Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do módulo 8, resolução ou métodos numéricos para resolver equações diferenciais ordinárias. E agora, então, nessa aula, pessoal, a gente vai explorar aí o que a gente chama de método de Euler, tá? O método de Euler é o primeiro método que a gente vê, porque é o mais simples, tá? E ele tem uma motivação geométrica bem interessante. Então, vamos à nossa aula aí, pessoal. Eu queria começar então falando aí sobre o método de Euler. Especificamente, a gente vai pegar aí um problema de uma forma mais geral, que é o problema, é o problema de quando você tem um problema de valor inicial dado pelo seguinte, ó. Então aqui eu tenho y' igual a uma função, né, em x e y. Então a variação de y em relação a x é uma função de x e y. E y de x0 é igual a y0. Então a gente tem um valor num ponto inicial x0 ali, tá? Para a função. Então o que a gente deseja fazer, pessoal? A gente quer calcular aí o próximo passo. Esse aqui lembra que é um método de passo simples. Então eu dependo só do y0 para calcular o y1, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai empregar a aproximação por uma reta r0 de x, que passa por x0, y0 e tem coeficiente angular y' de x0, que por sinal são coisas que eu tenho. Eu tenho o valor de x0, eu tenho y0 e eu tenho o valor da derivada da função no ponto x0. Eu consigo calcular tudo isso, tá? Então, o que acontece? Aqui o nosso R0, a nossa aproximação pela reta R0 de x, vai ser y0, y de x0, mais x menos x0, vezes y' de x0, tá? Isso aqui é a nossa reta R0, tá certo? Então, o que eu faço? Se eu estou aproximando o meu problema por uma reta, eu vou dizer que a minha função, eu consigo achar o valor da função através dessa reta. Então, eu digo o seguinte: olha, se o valor dessa função pode ser aproximado por uma reta, e aí se você tiver digamos assim, uma diferença pequena entre o x0 e o y0, realmente parece uma reta, em muitas situações. A oscilação ali é bem pequenininha, pode ser aproximada por uma reta de maneira adequada. E aí o que acontece? O erro que você comete com isso é pequeno. Então aí você vai ter y1 igual a y0 mais h. O que é o nosso h? Lembrando aí que sempre a gente vai pegar um valor de x, né? Que vai ser o próximo valor de x ali, vai ser x1 menos x0. Então, se é igualmente espaçado os nossos pontos, isso aqui eu posso jogar o espaçamento h. A gente sempre usa esse igualmente espaçado, vezes y', e esse y' é uma função de x e y, só que aqui, como eu estou no ponto zero, eu vou usar x0, y0, tá? E essa observação do h é x de i mais 1 menos x de i igual a x, para o caso de i igual a zero, né? Que é o ponto que a gente está. Eu tenho x1 menos x0, igualmente espaçados, eu tenho um h, e aí eu pus o h ali, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é fácil de extrapolar para uma situação. Mas antes da gente extrapolar, vamos dar uma olhadinha aqui na representação gráfica, tá? Então imagina aí que você tem um ponto inicial x0, y0, tá? Então esse ponto x0 e y0, que você também conhece a derivada da função ali nesse ponto, tá? Então você vai construir uma reta a partir dessas informações x0, y0 e a derivada da função y no ponto x0. Então, a partir dessas três informações, eu consigo chegar na minha reta. E para calcular o valor da função no ponto x1, então se eu te der x1, qual que é o y de x1? Eu uso essa reta vermelhinha, ao invés de usar a própria função, se aqui, né? E aí o que acontece? O y1 vai ser y0 mais h de f de x0, y0. Legal, então com essa reta aqui bacana que a gente viu, pessoal, a gente consegue aproximar a equação da reta tangente no ponto, no caso x0 e f de x0, a gente consegue calcular, ou fazer um cálculo aproximado do que vem a ser o valor da função num próximo valor ali no x1, tá? Claro que essa aproximação vai ser tão boa quanto menor for esse espaçamento,
e mais próximo da reta a gente vai ter a oscilação aí da aproximação com a função verdadeira, tá? Ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte: eu posso extrapolar, essa fórmula pode ser extrapolada para você fazer uma sucessão de aproximações, tá? Então pensa no seguinte, pessoal. Pensa que aqui, ó, eu tenho x1, y1. Então, se eu usei a reta aqui para calcular o x1, bom, o x1 é igualmente espaçado, né, pessoal? É só ir adicionando h. X0 a partir de x0 mais h, eu acho x1. x1 mais h dá x2 e assim por diante. Então, x não é um problema. O problema aqui é o valor da função, tá? E aí, nesse caso, pessoal, o que que eu vou ter, ó? Eu vou ter x1, y1. A partir do momento que eu tenho x1, y1, achei x1, o y1 eu acho y2. Bom, se eu achei y2, eu vou depois, então, usar o y2 para achar y3. E vou fazendo isso de forma sucessiva, tá? Então, eu posso colocar isso de uma forma mais geral, em que eu posso achar qualquer valor y de k, tá? E como é que eu vou fazer para achar y de k mais 1 de x? Basta eu usar a aproximação da reta RK de x, que passa por xk, yk, com coeficiente angular e y' de x de k. Então, isso aqui eu posso fazer uma fórmula geral para k indo de 0 até um valor que eu quiser. Vai 0, 1, 2, enfim. E aí eu vou achando os sucessivos valores da função nesses sucessivos valores de k, né? Então, eu acho y1, com isso eu acho y1, y2 e assim por diante, tá? Muito bem. Bom, dito isso, pessoal, eu já tenho aí nosso primeiro método, mas eu acho que é importante a gente entender que a gente pode fazer um estudo sobre o erro que a gente comete ao utilizar esse método, tá? E é importante também a gente usar esse conceito de métodos que são derivados a partir da série de Taylor, tá? Então isso aqui vai ser um estudo importante. A gente vai ver isso na próxima aula e com isso a gente vai começar a ter um entendimento um pouquinho maior sobre o tipo de o erro que a gente pode cometer ao se utilizar essas fórmulas aí, pelo menos o método de Euler, ou fórmulas que podem ser derivadas a partir da série de Taylor, tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês lá na aula 4, hein? Para a gente continuar os nossos estudos. Muito obrigado pela atenção aí e até lá. Tchau.